Fale conosco, Senhor. Com o pastor Nilson Neto. Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas todo sempre. Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Aqui que vos fala mais uma vez com vocês é o evangelista e pastor Nilson. Uma pergunta que muitas das vezes, eu não vou falar nem sequer uma pergunta, mas sim uma dúvida que gera em muitas pessoas, principalmente quando está conhecendo o Evangelho. E algumas pessoas até mesmo perguntam: pastor, por que algumas igrejas adotam tal doutrina e outras igrejas não adotam tal doutrina? Ou seja, por que alguns estão sobre a lei? Como que é isso? Sobre a lei, sobre a graça? Pois é, realmente é muito complicado você poder falar de um assunto tão delicado, não é mesmo? Mas só que é simples de você entender, de você compreender. Pela lei, nós jamais conseguiríamos entrar no céu. Pastor, não estou entendendo. Exatamente, e foi justamente por esse fator, foi por causa disso que o nosso Mestre Jesus veio à Terra. Para ele abolir a lei, pastor? Não, ele veio para cumprir a lei em meu lugar e no teu lugar. Isso mesmo, ele veio para cumprir a lei em nosso lugar. Porque todos os homens da terra no Antigo Testamento falharam. Pastor, não estou entendendo. Falharam. Pela lei, todos falharam. Todos erraram, todos pecaram. Continuam pecando? Sim, continuamos pecando, mas nós vivemos no tempo da graça. Pastor, não estou entendendo. Nós estamos vivendo em uma época em que nós podemos chegarmos diante de Deus, na presença do Mestre, o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus falou: em meu nome. Quando você invocar o nome do Senhor Jesus, pedindo perdão dos seus pecados, porque Ele é o nosso intercessor, então os nossos pecados são perdoados. Os nossos pecados são perdoados por intermédio do nosso Mestre Jesus. E sendo que no passado não era assim. Na época da lei, para que você pudesse pedir perdão, era uma vez por ano, você teria que ir lá confessar os teus pecados ao sacerdote, e o sacerdote então ele ia te designar. Você tem que comprar ou um boi, ou uma ovelha, ou um pombo, ou alguma coisa. Ele iria designar mediante as tuas posses financeiras também, para que você comprasse o animal do holocausto, para que daí fizesse o derramamento de sangue daquele determinado animal, para que o teu pecado durante aquele ano tivesse sido anulado e perdoado por Deus. Era mais ou menos isso. E o nosso Mestre Jesus, então, ele veio justamente por causa disso. Porque pela lei, jamais qualquer ser humano conseguiu cumprir a lei. Pastor, mas a lei não são os 10 mandamentos? Não, os 10 mandamentos, na verdade, eles são base para uma lei completa do Senhor. Se nós formos analisarmos os livros de Deuteronômio, os livros de Levíticos, o próprio Êxodo, esses livros eles falam justamente sobre as leis. O livro de Números tratam sobre as leis, e ali não existe muitas leis. Vamos usar um exemplo hoje. Se fosse pela lei, você mulher, que está assistindo, você acha que no seu período menstrual você poderia estar na tua casa, no teu bairro, dentro da tua cidade? Não. Pela lei, a mulher não poderia. Por quê? Pela lei, estaria com a concepção de imundície. Ela estaria com um período de imunda. Exatamente. Então, pela lei, ela tinha que sair da cidade e ir para o arraial, ou seja, ela teria que ir para fora da cidade, um lugar que era específico para mulheres
no tempo da sua purificação. Ficaria lá ficaria lá então o período da sua menstruação e depois mais o tempo da purificação para depois ela retornar para a sua casa. Um exemplo disso que nós podemos ver é justamente a mulher do fluxo de sangue. Quantos anos que ela estava lá no arraial? 12 anos. Por que ela estava lá esses 12 anos? Porque durante 12 anos não parou o período menstrual daquela mulher. Você está entendendo? Outra situação também, mesmo que você caia e você dá uma ralada no joelho ou algo nesse sentido, qualquer tipo de ferimento pela lei que cria uma casca na pele, você sabe, né, o que eu estou falando? Então, pela lei é considerado lepra. Exatamente. E você teria que ir para o leprosário, e você teria que ficar lá até você ser curado, depois o tempo da purificação e voltar para a sua casa. Era assim que funcionava. Até mesmo, tanto para a pessoa que fosse machucada, com lepra ou coisa e tal, e mesmo a pessoa com o fluxo de sangue no período menstrual, nem mesmo as roupas que ela tinha poderia voltar, teria que ficar lá e ser queimado. Teria que sair de lá com roupas, com vestes novas. Então foi justamente por causa desses fatores e muitos outros que o nosso Mestre Jesus, ele veio à Terra. Por isso que Deus permitiu que ele viesse à Terra, para que ele pudesse cumprir a lei no nosso lugar. Por isso a Bíblia fala que vós sois salvos pela graça. Apóstolo Paulo, se não me engano, ele fala assim, vós sois salvos pela graça. Porém, aquele que quiser ser salvo pela lei, cumpra-se a lei por inteiro. Ou seja, não é simplesmente não cortar o cabelo para algumas mulheres, não fazer isso, não fazer aquilo, não sei o que. Não é pontos específicos. A lei, ela vai muito além disso. Então é isso que nós temos que compreender. Tempo da graça é justamente a anulação. Então quer dizer que eu posso fazer tudo o que eu quiser? Não. Não é isso que nós estamos falando. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus, ele falou, o apóstolo Paulo, ele fala algo assim, ouvir e tudo retém que é bom. Todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Entendeu? Então, tudo isso é dentro da graça. Dentro da graça. Nós vivemos, eu vivo, você vive, todos nós vivemos no tempo da graça. Não significa, agora aquele que quiser cumprir a lei, não é simplesmente guardar o sábado. Não é simplesmente não comer isso ou não comer aquilo ou não beber aquilo. Não é simplesmente a mulher não cortar mais o cabelo. Não. Se queres cumprir a lei, a Bíblia nos garante que a pessoa tem que cumprir a lei por inteiro. E justamente pelo fato que ninguém conseguiu cumprir a lei, é que veio o nosso Mestre Jesus morrer na cruz do Calvário. Por isso que o véu se rasgou, e é justamente por isso que não existe mais o sacrifício, porque o Senhor Jesus, ele se fez sacrifício pelo meu e pelo seu pecado. Amém? Graças a Deus. Então vamos orar então. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia, por mais esse momento, ó Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por mim, ó Senhor. Tem feito por esse que está assistindo nesse momento, por cada um de nós. Muito obrigado, ó Senhor, pelos livramentos, ó Senhor. Pai, eu oro agora, Senhor, sobre aqueles que estão, ó Senhor, internados, ó Pai querido. Principalmente agora, numa época dessa, Senhor, com essa pandemia. Quantas pessoas, ó Senhor, que estão, ó Senhor, isoladas, que estão às vezes sendo tratadas em casa porque é uma coisa não grave, mas aqueles que estão, ó Pai querido, já em hospitais, muitos estão entubados, ó Deus eterno. Pai, haja com a tua misericórdia, haja com o teu amor, ó Senhor, que haja livramento, ó Senhor, no meio do teu povo, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai querido. Amém. Graças a Deus. Amém? Até a próxima, se assim Deus permitir. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, curta, compartilhe, comente, nem que seja uma vírgula, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Bye, bye.